amigos, tudo bem? Estamos começando Bola Brasilis, o único programa que traz para vocês todas as informações a respeito dos futebolistas brasileiros que atuam no exterior. Nesse programa, você vai conhecer todos os futebolistas brasileiros que balançaram as redes mundo afora no domingo, dia 31 de janeiro de 2021, no último dia do primeiro mês de 2021. Mas antes, eu queria pedir a vocês a consideração de se inscreverem no canal. Isso é muito importante para nós. Deixar o seu like no vídeo, deixar o seu curtir e também ativar as notificações, comentar e também compartilhar aí com os amigos através das plataformas digitais. Beleza? Dito isso, então, vamos conhecer aí os brasileiros que balançaram as redes no domingo, dia 31 de janeiro de 2021. Começando por Malta. Em Malta, o jogador Maxwell Samurai marcou 2 gols para o Gżira na vitória por 2-0 sobre o Valletta. Na Ilha de Gozo, na segunda divisão, o Ayersler marcou 2 gols no Munchar Falcons na vitória por 4-0 sobre o Garbi. Na Arábia Saudita, o Anselmo do Al-Veda marcou o gol no empate em 2-2 contra o Al-Qadsiya. Também na Arábia Saudita, na segunda divisão, o Tylon Nicholas do Al-Aqdod marcou o gol da vitória da sua equipe por 1-0 sobre o Zulfi Club. Na Índia, o Marcelinho do Mohun Bagan marcou um dos gols da sua equipe na vitória por 3-2 sobre o Kerala Blasters. No Kuwait, o Matheus Totó do Sahel marcou um dos gols da sua equipe na derrota por 3-2 para o Kuwait SC. Ainda no Kuwait, no mesmo jogo, o Thalisson Duarte do Sahel marcou um dos gols da sua equipe na derrota por 3-2 para o Kuwait SC. Na Holanda, o David Neres do Ajax marcou um dos gols da vitória da sua equipe por 3-0 contra o Alkmaar. Também na Holanda, e no mesmo jogo, o Anthony do Ajax marcou um dos gols da sua equipe na vitória por 3-0 sobre o Alkmaar. Na Suíça, o Arthur Cabral do Basel marcou um dos gols da sua equipe no empate em 2-2 contra o Lugano. No Uruguai, o Felipe Klein do Cerro marcou o gol da sua equipe na derrota por 3-1 contra o Montevideo City. Na Turquia, o Davidson do Alanyaspor marcou um dos gols da vitória da sua equipe por 3-1 sobre o Sivasspor. Também na Turquia, o Vitor Hugo do Trabzonspor marcou um dos gols da vitória da sua equipe por 2-1 sobre o Beşiktaş. Na França, o Neymar marcou 2 gols para o PSG na derrota por 3-2 contra o Lorient. Em Portugal, na Liga Pro, o Bruno Teles marcou 2 gols do Académica na vitória por 2-1 contra o Viseu. Em Portugal, no Campeonato de Portugal, o Marcelo do Merelinense marcou um dos gols da vitória da sua equipe por 3-1 sobre o Vianense. Também em Portugal e também no Campeonato de Portugal, o Edmilson do Vila Verdense marcou um dos gols da vitória da sua equipe por 4-0 sobre o Vidago. No mesmo jogo, em Portugal, no Campeonato de Portugal, o Jailson do Vila Verdense marcou um dos gols da sua equipe na vitória por 4-0 sobre o Vidago. Também em Portugal e também em jogo válido pelo Campeonato de Portugal, o Cleiton Sampaio do Felgueiras marcou o gol da sua equipe no empate em 1-1 contra o Brito. Ainda em Portugal e ainda no Campeonato de Portugal, o Nilo do União Leiria marcou um dos gols da vitória da sua equipe por 4-0 contra o Oleiros. Também em Portugal, no Campeonato de Portugal, o Flavinho do União Santarém marcou um dos gols da vitória da sua equipe por 3-2 contra o Alverca. No mesmo jogo, em Portugal, no Campeonato de Portugal, o Felipe Rian, do Alverca, marcou um dos gols da sua equipe na derrota por 3-2 contra o União Santarém. Também em Portugal, no Campeonato de Portugal, o Igor Henrique, do União Almeirim, marcou o gol da vitória da sua equipe por 1-0 contra o Pero Pinheiro.
Também em Portugal, no Campeonato de Portugal, o Wilson Santos, do Torreense, marcou o gol da sua equipe na derrota por 2-1 contra o Sintrense. Em Portugal, no Campeonato de Portugal, o Lucas Santos, do Moura, marcou o gol da sua equipe na derrota por 4-1 para o Juventude Évora. Na Itália, o João Pedro, do Cagliari, marcou o gol da sua equipe no empate em 1-1 contra o Sassuolo. Também na Itália, sendo que na Série C, o Reginaldo, do Catania, marcou um dos gols da sua equipe na vitória por 3-1 contra o Monopoli. Já na Espanha, na Liga Feminina, a Ludmilla, do Atlético de Madrid, marcou um dos gols da vitória da sua equipe por 2-1 contra o Eibar. Também na Espanha e também na Liga Feminina, a Mônica Hickman, do Madrid FC, marcou um dos gols da vitória da sua equipe por 2-1 contra o Rayo Vallecano. Ainda na Espanha, na terceira divisão, o Robson Alves, do Sámano, marcou um gol da sua equipe no empate em 1-1 contra o Caion. Esses, portanto, foram os brasileiros que balançaram as redes no domingo, dia 31 de janeiro, último dia do primeiro mês do ano de 2021. E não se esqueçam de se inscreverem no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like nesse vídeo e também comentar e compartilhar para todos os seus amigos, beleza? Então fiquem atentos porque tem muito mais Bola Brasilis para vocês aqui no canal do blog do Roberto Silva, beleza? Grande abraço e até mais!